Saúdo a igreja com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Recebi hoje a missão de entregar essa mensagem que foi dada pelo Senhor à nossa pastora. Como ela está doente, eu vim dar essa ajuda. Eu queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, os versículos 14 ao 22. Todos acharam? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós te glorificamos, porque ao abrir a tua palavra, o Senhor fala conosco. Nós nos colocamos à tua inteira disposição, para que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Senhor, que tu venhas hoje aquecer os nossos corações, aquecer a nossa vida espiritual, e que se há em nós alguma mornidão, o Senhor venha com o teu fogo santo nos provar e nos aquecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entender um pouquinho o contexto em que esse texto foi escrito. O livro de Apocalipse ele foi dado ao Senhor, a João, e aí aqui no começo ele escreve 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas foram Éfeso, que foi conhecida como a igreja descuidada, Esmirna, a igreja coroada, Pérgamo, a igreja transigente, Tiatira, a igreja corrupta, Sardes, a igreja fraca, Filadélfia, a igreja fiel, e Laodiceia, a igreja insensata. Então a gente vê aqui que só 2 igrejas foram encontradas fiéis, a de Esmirna e a de Filadélfia. E aí essas são igrejas locais, mas ao mesmo tempo elas representam fases da igreja cristã, desde a época apostólica até a segunda vinda de Cristo. Mas elas representam também atitudes e posturas de crentes dentro da igreja. Laodiceia significa governo do povo, a justiça do povo. E tem a ver com uma igreja que deixava Cristo de fora. Uma igreja que queria o governo do povo. E a gente precisa ter em mente que nós precisamos ser cristocêntricos e não antropocêntricos. Não é o homem que tem que mandar na igreja. Não é o homem que tem que conduzir a igreja com a sua sabedoria humana ou com a sua justiça humana. Mas é Cristo com a sua mão poderosa, com a sua justiça perfeita, que deve estar no centro da igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando da igreja corpo de Cristo, nós aqui reunidos,
mas eu estou falando de cada um de nós enquanto igreja viva, templo vivo do Senhor. Então nós precisamos olhar para Laodiceia para ver o que nós não devemos ser. Uma igreja morna e uma igreja onde Cristo ficava batendo na porta e eles estavam lá dentro, governando com sabedoria própria. E aí, Laodiceia tinha algumas características, e Laodiceia enquanto cidade mesmo. Era uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor. Laodiceia produzia uma lã preta brilhante que era caríssima, e eles compravam essa lã para fazer roupas. Uma outra característica é que Laodiceia produzia um unguento usado para as afecções dos olhos. E a outra característica é que era uma região vulcânica que fornecia águas termais, em que as pessoas tomavam banhos e tudo mais, mas não era uma água apropriada para beber. E aí a gente vai olhar um pouquinho para o panorama atual que a gente está vendo na igreja. Qual o panorama atual que a gente está vendo? Infelizmente, é uma igreja que tem mercadejado a fé, é uma igreja onde a gente vê muita apostasia, onde a gente vê muitas mentiras, onde a gente vê pessoas que se dizem ungidos de Deus, distorcendo a palavra para oprimir as pessoas. A gente vê fraqueza, a gente vê descuido, a gente vê corrupção. E tudo isso é fruto de uma igreja que deixa Jesus continuar do lado de fora, batendo na porta, querendo cear conosco, e nós não abrimos a porta. E aí, se Cristo não entra na igreja, quem governa a igreja é o coração corrupto e enganoso do homem. E aí a gente vê o que está acontecendo. E aí a gente vai passando por provas e por testes, mas todas essas provas e esses testes são muito bem-vindos. Que o Senhor continue enviando os testes, que o Senhor continue enviando as provas, porque através deles o joio e o trigo são revelados. Através deles a nossa fé é provada. E aí nós podemos olhar para dentro de nós e dizer assim: essa minha fé é verdadeira mesmo? Porque nada que se faz oculto fica em oculto. O Senhor traz a luz, e através desse fogo que Ele envia, e quando a gente fala em fogo, a gente fala em prova. Às vezes a gente vê: Senhor, manda fogo, meu filho, cuidado com o que você pede. Porque quando a gente diz Senhor, manda fogo, o fogo é para refinar, o fogo é para purificar, o fogo é para revelar o que está oculto. E esse fogo é prova de Deus. E aí, nesse texto, o Senhor chama a atenção para 3 áreas da igreja de Laodiceia, que são também 3 advertências para os crentes da nossa época. Não só da nossa época, mas de todas as épocas. A primeira advertência está no versículo 16, que diz: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia se achava viva. Laodiceia se achava uma igreja, de repente ela até se achava uma igreja quente espiritualmente, mas ela tinha perdido o vigor, tinha perdido o entusiasmo e tinha se tornado uma igreja morna. E assim como aquelas águas termais, elas não dessedentavam o povo, o máximo que acontecia era que se alguém bebesse daquelas águas, ia dar náusea. Às vezes a gente está precisando colocar alguma coisa para fora e alguém diz: toma um pouquinho de água morna. O que acontece? A gente vomita. E Laodiceia era como aquelas águas termais. E aí existem algumas características que a gente reconhece o crente morno, ou a gente se reconhece como um crente morno. Uma das características é que ele tem prioridades invertidas. O reino de Deus está em último lugar. Primeiro eu preciso ir ali fazer não sei o quê. Primeiro eu preciso resolver a minha vida. E o reino de Deus vai ficando por último. A comunhão com o Senhor vai ficando por último. O
crente morno, ele não prioriza o reino de Deus, ele não prioriza o relacionamento com Deus. Outra característica que ele deixa Jesus de fora do seu cotidiano é o crente que faz a separação entre espiritual e secular. Não existe secular na vida do crente. Nós somos seres espirituais. No dia que nós nascemos de novo, nós nos tornamos seres espirituais. E onde quer que nós estejamos aqui na igreja, estejamos dentro de casa, estejamos no nosso trabalho, nós somos seres espirituais. Amém. Nós somos seres governados pelo Espírito Santo de Deus, ou devemos ser. O crente morno, ele aposta numa ressurreição sem cruz. Ele tem posturas contraditórias. Ele quer se justificar por meio das próprias obras. Ele perde de vista a cruz de Cristo. Ele perde de vista o sacrifício da cruz. E por fim ele é acomodado e ele é complacente com os próprios pecados. É aquele crente para quem tudo é normal. Não, mas isso é normal. Mas isso não tem nada demais. E assim a gente vai vivendo a vida fazendo uma concessão aqui, uma concessão ali. Um dia desses, a gente estava conversando com uma determinada pessoa e nós estávamos falando sobre as concessões que nós fazemos ao pecado. E que essas concessões que nós fazemos, até a gente consumar um pecado, pequenas concessões foram feitas. E muitas vezes essas concessões são feitas como fruto de uma mornidão espiritual. E aí eu dizia àquela pessoa, olha, já ouvi muitos homens dizerem assim, não, mas olha, é uma fraqueza natural do homem, estou falando do homem masculino, olhar para as mulheres. Não tem nada demais. E eu dizia a ele, olha, olhar é uma coisa, olhar é outra. E sabe o que acontece quando a gente normatiza este olhar, que não é o olhar do marido para a sua esposa, é o olhar deste homem que tem a sua esposa e o olho dele dança por aí afora. Eu disse, olha, o perigo é que vai chegar um momento em que você não vai sofrer mais um conflito moral com aquele olhar. Vai ser normal. E aí você vence aquele primeiro conflito moral, você passa para o segundo conflito moral, que é cumprimentar aquela mulher. E aí você diz, não, eu não posso cumprimentar essa mulher, eu sou um homem casado, eu sou uma mulher casada, eu não posso cumprimentar esse homem. Até que um dia você vence essa barreira moral e cumprimenta. E aí outras barreiras morais, elas vão sendo quebradas. E aí você passa pela... Você diz assim, vou chamar para tomar um café. Não posso fazer isso porque eu sou um homem casado. Até que você vence aquela luta moral e chama para tomar um café. Porque qual é o problema de tomar um café? Eu não estou fazendo nada demais. E aí você vai fornecendo uma série de perdões para o seu próprio pecado sem arrependimento. Até que o adultério propriamente dito é consumado. Então o crente morno é um crente de concessões ao pecado. Pequenas concessões. Coisa que quase não dói. E assim a gente vai fechando a porta para Cristo, lacrando essa porta, colocando um tratamento acústico para a gente nem ouvir Jesus batendo lá fora, para que a gente possa pecar em paz. E eu digo a gente porque é a gente mesmo. Eu não estou dizendo vocês, estou dizendo a gente. Porque isso é o que corrói os nossos corações todo santo dia. A segunda advertência para os crentes de hoje, que eram uma área da igreja de Laodiceia, está aqui nos versículos 17 e 18.
Diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu, és infeliz. Nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia se achava rica, feliz, enquanto Esmirna se considerava pobre, mas foi chamada de rica. Laodiceia se considerava rica, mas era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Laodiceia comprava lã caríssima para se vestir, mas tinha perdido a decência, porque a nudez espiritual dela estava exposta. Ela estava nua, sem vestes de santidade, porque ela tinha deixado Jesus de fora. E só um relacionamento vivo e próximo com Cristo pode nos levar ao caminho de santidade. A mentalidade comercial da cidade tinha invadido a igreja, e ela achava que porque tinha águas termais, porque tinha o centro bancário, porque tinha lã caríssima, unguento para os olhos, ela era rica. Porque como Jesus estava de fora, a igreja tinha perdido de vista o Cristo e tinha voltado os seus olhos para o que perece. Tinha voltado os seus olhos para as riquezas materiais. Mas o centro bancário de Laodiceia não trazia riqueza para a igreja. A lã caríssima de Laodiceia não cobria a nudez espiritual da igreja, não cobria a vergonha, a indecência da igreja de Laodiceia. E o unguento dos olhos não curava a visão espiritual, não dava àquele povo uma visão de Cristo, uma visão do mundo espiritual. E o Senhor aconselha que dele seja comprado ouro refinado, obras e testemunhos passados pelo fogo da aflição e das provas. Então, a verdadeira riqueza, ela vem do Senhor. A verdadeira riqueza espiritual, ela nos é dada pelo Senhor a partir do momento em que este fogo que nos purifica passa nas nossas vidas. A partir do momento em que este fogo passa nas nossas obras, passa no nosso testemunho, na nossa forma de estar no mundo, nós devemos comprar do Senhor esse fogo refinado. Mas a igreja estava acomodada. A igreja estava achando que estava tudo bem. E ela precisava passar por esse fogo. E isso é um perigo grande. É o perigo da gente se acomodar, da gente se tornar insensível à nossa temperatura espiritual, acreditando que está tudo bem. Porque aí o tempo vai passando e a nossa capacidade humana de adaptação e de acomodação vai achando que está tudo bem. E a gente se acostuma com o que é morno. Mas isso traz consequências graves. E a primeira consequência disso, grande, é que nós nos tornamos crentes carnais. Como eu disse agora há pouco, crentes para quem tudo é normal. Crentes que não percebem a própria miserabilidade espiritual. E aí a gente vai vivendo como morto-vivo, achando que está tudo bem, achando que esta nossa forma de ser crente, de ser cristão, é isso mesmo. E a gente se conforma com o que a gente já alcançou. A gente deve ser satisfeito com o que o Senhor nos dá, mas a gente deve ser radicalmente insatisfeito com o que a gente é. Porque nós estamos no caminho. E quando a gente fala em caminho, a gente fala em movimento. A gente fala em algo que não para. E a gente precisa crescer dia após dia. A gente precisa buscar esse relacionamento com o Senhor diariamente.
Então, se a gente para e diz assim, minha vida espiritual está tão boa, acende uma luz vermelha aqui. Será que nós somos capazes de ter uma vida espiritual tão boa? Espero que não. Espero que a gente tenha consciência que não. Então que a gente possa olhar para esse Cristo único e verdadeiro. E que a gente possa viver uma sensação de indignação com a nossa vida espiritual. Buscando sempre mais. Porque quanto mais a gente busca, mais o Senhor tem para dar. Ele é uma fonte inesgotável. Em terceiro lugar, Laodiceia achava que enxergava, mas estava cega, perdeu a visão do seu chamado. Isso está aqui no fim do versículo 18. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A cidade produzia um unguento que sarava as afecções dos olhos. Mas Laodiceia estava cega. Porque no momento em que a gente tira os nossos olhos da luz do mundo que é Jesus, a gente só vê escuridão. Laodiceia achava que via. E isso aqui é grave. É grave. Porque muitas vezes nós achamos que temos visão espiritual, nós achamos que temos discernimento espiritual, nós achamos que entendemos como Deus age ou como Deus deixa de agir, mas na verdade nós podemos estar cegos. Cegos achando que enxergam. Porque o cego consciente da sua cegueira é uma bênção. Mas o cego que acha que enxerga é um problema grave. Então que a gente hoje possa voltar os nossos olhos para a luz do mundo que é Jesus. A gente possa comprar dele esse unguento que cura a nossa visão espiritual, para que nós possamos de fato enxergar. E aí o Senhor encerra essa carta com 3 declarações. A primeira é uma explicação, a segunda é uma exortação e a terceira é um convite. A explicação está na parte A do versículo 19, que diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. E Ele quer restaurar a nossa temperatura espiritual. Mas Ele pode fazer isso pelo fogo. Pelo fogo da prova, pelo fogo da aflição e pelo fogo da tribulação. Mas se nós não somos disciplinados por Deus, nós não somos filhos, nós somos bastardos. É o que a palavra nos diz. Então, se eu ou se você estamos passando por alguma aflição, por alguma tribulação, tenha certeza, você é filho. Amém. Você está sendo disciplinado pelo Senhor. Para que você chegue mais perto. Para que nós possamos chegar mais perto dele. Porque nós não sabemos, nós somos incapazes de saber o que é melhor. Nós somos incapazes de enxergar a glória de Deus, de compreender o que se passa na mente do Senhor, mas Ele sabe. E Ele vem com a varinha dele, disciplinando, graças a Deus. Glória a Deus por isso, porque nós recebemos a varinha de pitanga de Deus nas pernas. Glória a Deus. Glória a Deus porque o Senhor derrama o fogo da tribulação dele sobre nós. Glória a Deus porque Ele derrama o fogo da aflição sobre nós. Porque esse fogo nos purifica. Esse fogo nos limpa da impureza. O Senhor pega a gente, joga no fogo e é feito ouro. O que for de metal impuro se solta. Não aguenta. Mas o que é ouro se refina. Se torna mais puro, mais brilhante, mais valioso. Então, quando você estiver passando por uma tribulação, que você sentir aquele fogo comendo tudo, você diz: Senhor, glória a Deus por esse fogo. Glória a Deus, me segura. Anda comigo na fornalha, mas glória a Deus por esse fogo.
Em segundo lugar, a exortação. Está na parte B do versículo 19, que diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." O Senhor nos convida a sermos zelosos com o reino de Deus, a sermos zelosos com a nossa vida espiritual, a sermos zelosos com o nosso relacionamento com Ele. E Ele nos convida a nos arrependermos, a transformar a nossa maneira de agir e pensar. Muitas vezes a gente experimenta um incômodo quando a gente peca, mas incômodo não é o bastante. E que nós possamos nos incomodar ao ponto de nos arrependermos. Porque o arrependimento ele é diferente do incômodo. Ele é diferente da consciência pesada. O arrependimento faz a gente mudar de rota. Faz a gente abandonar o pecado. E todo o nosso ser passa a rejeitar aquilo ali. E o convite que ele nos faz está no versículo 20. Que ele diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele. E ele comigo." Esse convite fala de relacionamento, fala de intimidade. E o Senhor aqui apela para indivíduos, Ele não apela para o coletivo. Ele diz: "Se alguém." Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Laodiceia tinha um marketing espiritual joia, enchia as igrejas. Eu fico imaginando que Laodiceia devia ser um mega templo. 5.000 pessoas, sei lá quantas, será? Mas o marketing espiritual de Laodiceia era muito bom. Só que faltava contato íntimo com Deus. Deus é Deus de relacionamento. E aí quando a gente pensa, a gente volta para o ponto anterior, a advertência que o Senhor nos faz de sermos zelosos, a gente precisa lembrar que zelo sem relacionamento gera farisaísmo. Zelo sem relacionamento gera farisaísmo. O reino de Deus ele não é um objeto, ele não é um templo de pau e pedra, e Deus não é, como diria o nosso irmão Tom, uma poeira cósmica. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, e ele bate a nossa porta querendo cear conosco, sentar na nossa mesa de jantar. E a gente precisa conhecer esse Deus. A gente precisa conhecer a personalidade dele, e a gente precisa se dispor a esse relacionamento íntimo com ele. Isso aqui não é uma palavra para não cristão, isso é uma palavra para crente. É uma palavra para aquele que conhece as Escrituras, aquele que já teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas esfriou, nem ao ponto de ficar frio, mas ficou ali no morno. O orgulho e a autossuficiência nos levam à queda e à ruína. Porque quando a gente começa a se embrenhar nesse zelo sem relacionamento, a gente começa a se achar autossuficiente. Eu guardo a lei, eu guardo os princípios, eu guardo a palavra, mas eu não me relaciono com Deus porque eu me basto. Isso é soberba da nossa parte. Às vezes eu fico meditando quanto é difícil a gente entender a soberania de Deus, porque algo lá dentro nos diz que nós podemos alguma coisa. E é o que se diz lá fora: acredite em você, você pode tudo, você é isso, você é aquilo. Nós não somos nada. Nada. Se tiver alguma coisa abaixo de nada, é lá que a gente está. Nós não temos força em nós. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos pobres, nós somos pequenos demais para realizar alguma coisa sozinho. Mas quando a gente muitas vezes fala em soberania de Deus, dá um choque, porque a soberania de Deus nos revela o quanto nós não somos nada. Nada. E o nosso orgulho e a nossa soberba tem um ataque epiléptico. Diz assim: não,
Há poder em mim, de mim, por mim e para mim. Mas o poder que habita em nós vem do alto. Amém. Esse é o poder verdadeiro. Amém. E esse poder vem do nosso relacionamento. O Senhor, Ele não gosta nada do soberbo. Lá em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A palavra de Deus diz que o Senhor abate o soberbo. E aí aquele que vence esse obstáculo, humilhando-se perante a poderosa mão de Deus, será exaltado e receberá o galardão que está no versículo 21, que diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A mensagem de Cristo às 7 igrejas não é apenas as 7 igrejas, é para nós. Nós precisamos ouvir essa palavra e nós precisamos colocar um termômetro aqui no espírito para ver como é que está a nossa temperatura espiritual. Será que nós temos vivido como crentes que usam a palavra como desodorante? Desodorante. Será que a gente é crente de domingo? E eu digo a gente porque essa palavra me corta primeiro. Será que a gente tem vivido de exterioridades, mas a gente não tem investido nesse relacionamento com o Senhor? E a gente precisa lembrar que Deus sem a gente ainda é Deus. Será sempre. Mas a gente sem Deus não é nada. Nada. E aí por fim fica a pergunta: afinal, quem deixa Deus nauseado? Em primeiro lugar, pessoas que dizem conhecer a Cristo, mas não têm uma vida de testemunho. Se a gente diz que conhece a Cristo e não tem uma vida de testemunho, a primeira frase é mentira. Porque é impossível conhecer a Cristo e esse conhecimento de Cristo não transbordar nos nossos atos. É impossível essa fé verdadeira não gerar obras de arrependimento. É impossível. É impossível. Se você sabe que aqui tem um galão de água sanitária, você não bebe. Então este conhecimento muda a sua atitude. Se você sabe que Cristo é Cristo, o Cristo de verdade, e você conhece esse Cristo verdadeiramente, o seu testemunho é inundado pela presença de Cristo. Em segundo lugar, aquele que deixa Deus nauseado é aquele que não reconhece a própria pequenez diante de Deus e se acham orgulhosos e autossuficientes. Nós não podemos nada. E quando nós achamos que podemos, isso é um sinal de mornidão espiritual e Deus fica enjoado. Enjoado. Vontade de vomitar. Aqueles que não enxergam o seu próprio pecado não se arrependem. Acham que está tudo bem. Acham que nada precisa mudar. Acham que a vida que está levando é a vida que tem que levar. Deus busca aqueles de coração arrependido. Aqueles que reconhecem a própria miserabilidade espiritual e olham para cima, que é de onde vem as fontes de vida eterna. É onde vem toda a fonte de perdão. É de onde vem o sangue que purifica todos os nossos pecados. E aos insensatos, o Senhor sentencia: vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa temperatura espiritual. E que nós possamos sair daqui hoje desesperados, buscando a presença de Deus. Desesperados, buscando o relacionamento com o Senhor. Que a gente possa comprar dele esse ouro refinado. E que quando a gente sair por aquela porta, as pessoas olhem para nós e vejam o testemunho de Cristo. Queria que você ficasse de pé, para que nós possamos orar juntos.
pela nossa temperatura espiritual. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, pela Tua palavra que é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas, alma e espírito. Pai, nós viemos a Tua presença, prostrados diante do Teu altar, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedir que o Senhor derrame sobre nós a presença viva e calorosa do Teu Espírito Santo. Que nós sejamos avivados pelo Teu Espírito. Que toda mornidão espiritual caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor possa elevar a nossa temperatura. Que nós possamos arder pela Tua presença. Que nós possamos arder pelo relacionamento contigo. Que nós possamos arder por anunciar o Evangelho de Jesus. Que nós possamos arder por anunciar a cruz. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós sejamos santos como Tu és santo. Que neste momento, Pai, onde as pessoas têm feito uma revolução lá fora, onde as pessoas têm feito grandes manifestações, que nós possamos nos manifestar contra a nossa mornidão espiritual. Que o Teu povo, Senhor, possa marchar clamando por um relacionamento vivo contigo. Que o Teu povo possa se manifestar contra a frieza. Que o Teu povo possa se manifestar contra o sentimento de autossuficiência que o mundo quer incutir em nós e que muitas vezes nós compramos essa ideia. Senhor, nós não podemos nada, nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Pai. E não permite que o nosso coração acredite na mentira da autossuficiência. Não permite que o nosso coração volte as costas para Ti. Não permite que os nossos ouvidos continuem surdos para que a gente não escute Jesus batendo a porta e nos convidando a cear com Ele, Senhor. Não permite, Pai, que os nossos olhos continuem cegos, que não possam ver a Tua glória, que não possam ver a Tua presença, que não possam ver o Teu poder nas nossas vidas, Pai. Que os nossos olhos possam se abrir e enxergar a Tua verdade. Que eles possam se abrir, Senhor, e ter uma visão espiritual arrebatadora. Que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença e que ao abrir dos nossos lábios, o Teu Espírito possa fluir. Que corações se convertam, que almas sejam restauradas, que doenças sejam curadas e que as pessoas possam enxergar em nós instrumentos vivos da Tua presença. Que o Senhor possa enxergar, que as pessoas possam enxergar em nós o Teu agir. E que nós possamos, Deus, a partir de hoje, nunca mais envergonhar o Teu Evangelho. Nunca mais envergonhar o Teu nome, Senhor. Que nós possamos Te honrar, Pai. Amém. Com o nosso espírito aquecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar.